Vamos falar um pouquinho da elevação Rio Grande, tá? Tem muita gente, inclusive, comentando ainda do vídeo da elevação Rio Grande. Vamos falar um pouquinho sobre ela. Trouxe aqui uma imagem que mostra exatamente onde está a elevação Rio Grande, tá? Tem gente que comentou, professor, mas não é necessariamente uma ilha, né? Lá no vídeo você fala da questão de uma ilha. Não é uma ilha, tá? A não ser uma ilha submersa. É uma porção que está submersa, uma elevação mesmo no relevo submarino. E que ali pode-se ter um interesse grande sobre essa região, se claro, ela trouxer para a gente possibilidades do ponto de vista econômico que sejam interessantes. Tem até várias pessoas lá nos comentários falando, vale a pena a gente fazer exploração? Não vale a pena fazer exploração, professor? O que você pensa sobre isso? Eu acho que vale a pena. Ah, mas a gente tem governo corrupto, não sei o quê. Tem um monte de gente discutindo as questões que envolvem a elevação Rio Grande. E a elevação Rio Grande, hoje eu tenho que ser sincero para vocês que a gente tem dificuldade, né? Até de fazer uma pesquisa mais aprofundada pela profundidade que a gente tem essa região da elevação Rio Grande. A gente tem ali umas características que chamam a atenção. Teve gente perguntando, pô, mas tem granito nessa região? Vamos falar das características geológicas desses materiais que estão ali, mas que indicam, são até frutos desse momento onde o território do nosso subcontinente aqui da América do Sul estava colado no continente africano, tá? É até um registro geológico disso, um registro geológico importante desse momento que a gente teve aí na história brasileira, na história geológica brasileira. Se você olhar, galera, aqui do lado, você vai ver, ó, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, e aí a gente tem a nossa plataforma continental, tá? A gente tem essa região de plataforma continental que para a gente é muito importante. A maior parte, por exemplo, mais de 80% do petróleo que a gente extrai em alto mar, que a gente extrai no território brasileiro, é em alto mar e é na plataforma continental brasileira. Se você olhar pelas cores aqui, ó, você tem elevações aqui, relevo submarino. Essa parte mais escura é mais profunda, essa parte mais verde vai começando a ter uma altitude mais interessante, até chegar nessas regiões mais marrons, uma cor um pouco mais forte, que são mais elevadas. E aqui em destaque está essa região que pode futuramente para o Brasil trazer um potencial econômico que seja interessante. Então, é bacana falar sobre isso, é bacana a gente poder olhar para essa região, mas será que essa região pertence ao território brasileiro? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Trouxe até uma reportagem falando sobre isso. Ó. Reportagem de agora, tá, galera? 28 de maio, aqui do Gazeta do Povo. Brasil disputa ilha submersa rica em metais, ó, rica em metais para a transição energética. Quando a gente pensa, inclusive, a longo prazo, naquilo que o Brasil almeja, aquilo que a gente quer enquanto um país de relevância para o nosso planeta, para a nossa região. Aqui a gente já tem uma grande relevância, é a principal economia da América do Sul, mas quando a gente pensa nos grandes polos de poder mundial, o Brasil ainda está em segundo plano, em terceiro plano, talvez isso possa ser uma possibilidade que traga algo interessante para o brasileiro, para o país como um todo e para mim e para você. Tá aqui, ó, veículos controlados remotamente mergulham na elevação Rio Grande para captação de imagens dessa região, que é uma região realmente profunda, mas que, como está dizendo aqui a reportagem, tem coisas ali que são interessantes. Claro que explorar isso não é tão simples, tá? Olha só, gente, a 1.200 quilômetros, a gente já começa aqui, é profundo, tá? É bem profundo, 1.200 quilômetros da costa sudeste do Brasil, repousa no fundo do oceano, é bem profundo que eu digo, não é nem profundo, é bem distante, repousa no fundo do Oceano Atlântico, a elevação Rio Grande, ERG, um conjunto de montanhas e cânions que já foi uma ilha tropical. Então, quando você pensa, já foi uma ilha? Sim, já foi uma ilha, tá? Vizinha ao litoral brasileiro, assentada sobre o assoalhos marinho, de 5.000 metros de profundidade, e aqui é complicado, tá? Nessa profundidade a gente fazer as pesquisas, a gente conseguir explorar, não é simples, é caro, equipamentos para esse tipo de pesquisa é delicado, equipamentos para exploração dessa área é delicado, não é tão simples. Essa área é de 500 quilômetros quadrados, quase do tamanho da Espanha. Essa elevação, a elevação Rio Grande, é quase o tamanho de um dos países mais significativos do mundo, uma das grandes economias do mundo, que é a Espanha. Apresenta formações ricas em metais raros e outros cobiçados para aplicações tecnológicas e transição energética. Então, ó, na lista das crostas de ferro manganês e nódulos polimetálicos estão metais como cobalto, níquel, lítio, telúrio, selênio, molibdênio, nióbio, todos eles de grande relevância para a indústria mundial, tá? O cobalto, o níquel e o lítio, por exemplo, são muito demandados pela indústria dos veículos elétricos. O cobre e o telúrio são especialmente importantes
para energia solar fotovoltaica, e a gente pensa aí na transição energética principalmente relacionada a isso. Com o aumento da demanda, a possibilidade da utilização desses metais provenientes dessa elevação Rio Grande passou a ser estudada por pesquisadores, tá? Porque ali tem um potencial econômico para o Brasil. Então, por que despertou interesse da comunidade científica? Por que está se falando sobre a elevação Rio Grande recentemente? Principalmente porque tem interesse econômico sobre essa região. No entanto, galera, a gente tem que levar aqui em consideração alguns fatores. A extração de metais da elevação Rio Grande está longe de se tornar uma realidade para o Brasil. E o Brasil ainda aguarda o aval da Organização das Nações Unidas. Ainda tem isso, tá? Para que a região seja incorporada ao território nacional para exploração econômica. Hoje ela ainda não é parte do território do Brasil. Por enquanto, o foco é na pesquisa científica da área descoberta pela Universidade de São Paulo, pela USP, que pesquisa a região com expedições de veículos operados remotamente, os rovers, né, que tiram fotos, fazem vídeos e capturam materiais para análise em laboratório, inclusive tecnologias desenvolvidas no Brasil para a pesquisa dessa área. Hoje, por meio de um auxílio da financiadora de estudos e projetos, a FINEP, um grupo de 50 professores e pesquisadores está estudando o fundo da elevação Rio Grande em 8 áreas temáticas que incluem geologia, extração, legislação, meio ambiente e extração novamente, né? O objetivo é conhecer o que tem lá e ver se há teores de minerais que sejam inclusive interessantes e que possibilitem o custo seja, a quantidade de material seja interessante para você poder tirar pelo custo que se vai ter. Há indicativos de minerais, portadores de elementos muito requeridos na transição energética. Conta a vice-coordenadora do projeto da elevação Rio Grande do Instituto Oceanógrafo IO da USP, a Karine Ulsen, né? Hoje o projeto é coordenado pelo professor Luigi Giovanni. E aqui está aquela imagem que eu trouxe inicialmente para vocês, que mostra em destaque aonde está essa região da elevação Rio Grande e o destaque para o litoral brasileiro. Gente, 1.200 quilômetros de distanciamento do litoral do Brasil, tá? Então, não é logo ali, não é tão pertinho não, tá? Só para deixar claro. Extração de metais na elevação Rio Grande ainda é alvo de estudo. Porque a gente tem que ver, o que a gente precisa compreender, pessoal? Não é só o fato de saber que tem minerais lá, que, não, vamos explorar, vamos gastar dinheiro, vamos tentar tirar. A gente tem que ver se, economicamente, se é viável. Será que o que a gente vai gastar para fazer pesquisa, para desenvolver tecnologia, para desenvolver equipamento, para pagar a mão de obra, para extrair isso daí, vai compensar pela quantidade de material que a gente vai extrair, pelo preço do produto, pela demanda mundial? A gente tem que pensar sobre isso. Então, não é uma coisa tão simples. Inclusive, a gente está na etapa ainda dos levantamentos, né, das pesquisas. O assunto de extração de metais ainda é muito incipiente no Brasil, mas faz parte de pesquisa, nesse caso da elevação Rio Grande, tá? Principalmente do ponto de vista ambiental, em virtude da exploração da elevação Rio Grande e das consequências para a vida marinha. Ainda tem que levar isso em consideração, tá? Quais vão ser os impactos da exploração desses minerais, dessa região, que é uma região de tamanho relevante, para esses ecossistemas que vivem ali? Também é uma dinâmica importantíssima que tem que ser levada em consideração. Um dos focos do estudo está no método de extração, visto que existem diferenças significativas no processo usado com fontes terrestres. Apesar da possível presença de metais bastante requisitados pela indústria, a área ainda não está no radar de grandes empresas mineradoras. Além de precisar de mais dados, a extração seria possivelmente muito complexa e aí o custo mais elevado, tá? Sem contar que o Brasil ainda tem muitas fontes terrestres desses metais. Então, ainda para a gente é muito mais interessante e barato tirar de onde nós temos ao longo do território brasileiro, como é o estado de Minas Gerais, como é lá no Pará. A gente tem muitos desses metais espalhados pelo território brasileiro. É mais barato em continente do que em alto mar. Por isso, não sentimos pressão comercial. Na área da mineração, o processo é longo. Em terra, entre pesquisa e mineração, de fato, existe um intervalo de cerca de 10 anos. No entanto, no terreno submarino, mais tempo ainda. Você imagina, né? Se no continente, a partir dos estudos, você leva em média 10 anos para poder começar a extrair o mineral, você imagina em alto mar. Vai levar muito mais tempo, né? Então não é uma coisa para agora, tá, pessoal? A USP conta com o apoio da FINEP, mas ela é insuficiente para levar os pesquisadores novamente ao oceano e à elevação Rio Grande. 1.200 quilômetros para chegar lá, é distante pra caramba. A Marinha tem um rover disponível, mas faltam profissionais capacitados para operar o equipamento. Olha só os desafios. Se tivéssemos financiamento hoje, em 2 anos teríamos uma revolução. Em 1 ano daríamos muitos resultados químicos, garante a vice-coordenadora do projeto. O processo de formação das cruzes submarinas é diferente. Temos algumas amostras, mas precisamos mapear com muitos detalhes para saber que tipo de elementos existem. Só temos o desafio tecnológico de chegar lá. Acrescenta a pesquisadora de pós-doutorado, o Mohamed Bin Hassan.
Então, galera, apesar da gente ter essa possibilidade, uma grande possibilidade, né? É algo interessantíssimo, a exploração da elevação Rio Grande, com diferentes metais, né? A gente citou ali alguns dos minerais que a gente encontra ali, da indústria ligada à transição dos elementos fotovoltaicos, que está ligado à indústria de energia solar, passando pela indústria de veículos, inclusive os veículos que estão sendo desenvolvidos agora com novas tecnologias, veículos elétricos. É uma indústria muito promissora, não só no Brasil como no mundo. Então a gente tem muitos desses minerais lá. Mas, como eu disse para vocês, vale a pena? Será que vale o custo? Tem a questão ambiental, impactos que vai causar nessa área. No vídeo que eu fiz sobre elevação Rio Grande, muita gente comentou lá: ah, professor, pescadores já falam sobre isso, comentam e tudo mais. Então, qual vai ser o impacto, inclusive, para as comunidades que vivem nessas regiões, nessa região de litoral? Para quem pesca, por exemplo, vai ter algum tipo de impacto? Vai criar algum desequilíbrio? Então, não é uma coisa tão simples quanto se pensa, tá? Fazer exploração comercial dessa região. Deixando claro, como falou na reportagem, hoje não há grande pressão comercial para a gente poder explorar logo isso. Por quê? Porque no continente nós somos um país privilegiado nesse sentido. Temos muitos minerais que podem ser hoje de maneira muito mais barata ser comercializado, extraído em continente em alguns estados brasileiros. Por isso a pressão não é para agora. Mas sim, seria interessante a gente pesquisar bastante agora e cortar caminho e desenvolver uma forma da gente poder estar explorando isso o quanto antes? Sem dúvida nenhuma. Dito isso, meus queridos, dito isso, boa noite para quem está chegando, para quem está aí, para quem está me ouvindo. Tiver alguma questão, alguma pergunta, pode deixar no chat aí a sua questão, que a gente também está aqui para responder, mesmo que não esteja no nosso roteiro de hoje, das questões que a gente vai falar aqui. Se tiver alguma questão, pessoal, pode colocar aí. Se quiser, não esquece, claro, é importante compartilhar essa live, deixar seu coraçãozinho, deixar o seu like aí. Quem quiser deixar um super chat também ajuda bastante a manter o canal ativo. A gente vir mais vezes aqui. Estou até tentando vir mais vezes, inclusive. Hoje peguei meio de surpresa e chegamos aqui para falar um pouquinho de coisas, de fenômenos naturais do Brasil e alguma coisa do mundo também. Claro que o nosso foco é o território brasileiro. Então, boa noite para todo mundo e quem quiser colocar no chat alguma mensagem, pode deixar aí que a gente está aqui para responder, nem que seja um boa noite, como a Carla deixou aí. E meus agradecimentos especiais à Carla aí e a todo mundo que está nos assistindo agora nesse momento.